Oi, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Mais um Justiça da Gente começando aqui no ar, na telinha da TV Cidade Verde para você. Se você quer ficar informado sobre tudo o que acontece no Judiciário Piauiense, as ações, os projetos, como que o Tribunal de Justiça tem se movimentado para oferecer uma prestação jurisdicional cada vez mais rápida, você está no lugar certo. Roda a vinheta. E a gente já começa mostrando para vocês como que aconteceu aqui no TJPI a terceira Semana Nacional dos Juizados Especiais. É um evento que acontece em todo o Brasil, em todos os tribunais, e o Tribunal de Justiça do Piauí não fez feio de jeito nenhum. A gente teve aqui uma programação completa. Vamos conferir. Os juizados especiais são órgãos do Poder Judiciário responsáveis pelo julgamento de causas consideradas de menor gravidade. Criados para facilitar o acesso da população à justiça, é nessas unidades que são tratadas questões mais simples e cotidianas à população, seja na esfera civil ou criminal. E para dar visibilidade aos serviços e buscar melhoria nos atendimentos, o Tribunal de Justiça do Piauí realiza a terceira Semana Nacional dos Juizados Especiais. Durante 5 dias de programação aqui na Escola Judiciária do Piauí, magistrados, servidores, especialistas e estudantes de direito participaram de diversas atividades voltadas ao fortalecimento dos juizados e ao aprimoramento institucional. É muito importante no sentido de divulgar essas práticas, esses esforços que tem o juizado especial no sentido de dar uma celeridade maior às controvérsias que são apresentadas, chamando as pessoas para que elas próprias encontrem a solução dos seus problemas. Por quê? Porque elas vão precisar conviver, né? E nada melhor do que elas se desarmarem, né, num ambiente de autorrespeito, de entendimento, de fazendo com que eles próprios sintam que são pessoas da sociedade que precisam realmente conviverem juntas e nada melhor do que elas próprias encontrar a solução e nós aqui mediando e depois homologando fazemos com que a justiça seja feita e ela tenha o objetivo principal, que é a pacificação social. A abertura institucional foi realizada na segunda-feira, com foco na inovação e nos novos desafios da justiça em uma sociedade cada vez mais digital. A solenidade contou com a presença do vice-presidente do TJPI, desembargador Agrimar Rodrigues, da desembargadora Lucicleide Belo e do supervisor dos juizados especiais do TJPI e coordenador do evento, desembargador Dioclésio Souza. A palestra de abertura contou com a participação do professor e jurista Victor Barbosa Dutra, que trouxe reflexões sobre a justiça multiportas em uma sociedade digital e de massas. O meu mais novo livro, Triagem de Conflitos, visa contribuir para esse grande debate, para que nós possamos formar filtros qualitativos que tirem essa sobrecarga do judiciário e tragam as partes para maior empoderamento na resolução de seus próprios conflitos. O judiciário continua e sempre será uma das portas mais relevantes, mas num sistema de justiça multiportas, nós precisamos criar diversos mecanismos para reparar as lesões aos direitos das pessoas. Então o livro ele propõe esse debate, essa construção, ele é muito mais um ponto de partida do que um ponto de chegada. Eu fico muito feliz de ter palestrado aqui no evento, essa aula magna que abriu a Semana Nacional dos Juizados Especiais e feito o lançamento do livro aqui nesse importante evento. No segundo dia da programação, os participantes acompanharam uma palestra sobre a identificação e análise de dados estatísticos para o alcance de metas e melhoria dos fluxos de trabalho. A atividade foi conduzida pelos servidores Tiago Leite, Anderson Oliveira e Leandro Rodrigues, com orientações sobre o uso estratégico das informações dentro das unidades dos juizados. É uma grande satisfação participar aqui dessa Semana do Juizado aqui na Escola Judiciária, né? Participando dessa palestra sobre metas e indicadores, uma construção bastante rica para os magistrados e servidores e uma conversa sobre esses importantes critérios que avançam a produtividade das unidades judiciárias do nosso Estado. Foi um momento interessante a apresentação, né, sobre painel de correção, sobre metas e indicadores.
foi a troca de informações, né? O painel de correição ele tem a função de estabelecer metas do Poder Judiciário, né? Primeiro grau, juizados especiais, e é interessante isso, saber como as unidades judiciárias, juizados especiais, nesse caso, eles estão assim, atentos às metas, né? Eles têm contribuído com o Poder Judiciário, né? Ele tem contribuído com a prestação de serviço de qualidade, e é isso que a gente buscou aqui, né? Transmitir essa informação e também, né, receber dúvidas, e isso auxilia a melhoria cada vez mais, né, no sistema de metas e de indicadores. É um momento de troca, né, de informações com os servidores, né, para saber as novas boas práticas, para trocar as informações, estimular o conhecimento com as metas indicadores do CNJ, né? E realmente é um momento festivo com o servidor, de troca de informações, de trabalho, de parabenizar principalmente os servidores e magistrados dos juizados especiais, que têm números fantásticos dentro do tribunal. Na parte da tarde, foram realizadas oficinas práticas para aplicar os conceitos apresentados na rotina das secretarias dos juizados do Estado do Piauí, transformando dados em ações para melhorar a produtividade e a organização interna. No terceiro dia de atividades, uma roda de conversa discutiu o acesso aos direitos da pessoa idosa e a rede de proteção. O encontro destacou a atuação dos juizados especiais no atendimento a esse público, com foco na prioridade dos processos e no combate ao abuso financeiro e à violência patrimonial. A atividade reuniu representantes do Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Polícia Civil e do Comitê de Políticas Judiciárias sobre Pessoas Idosas do TJPI. Na ocasião, o Centro Especializado de Atenção e Apoio às Vítimas também esteve presente com ações de divulgação e sensibilização, assim como o Núcleo de Justiça Restaurativa, que apresentou seus projetos e iniciativas voltadas à rede de proteção da pessoa idosa. Um evento que celebra a importância dos juizados especiais para o sistema de justiça, como a justiça facilitada ao cidadão, né, e que presta relevante serviço no atendimento a várias demandas do consumidor, da pessoa idosa, da pessoa com deficiência, né, das pessoas que necessitam de um judiciário leve, simples, dinâmico, eficiente e sem custas para a população. Então é muito prazer que durante essa semana nós estamos realizando várias palestras, vários eventos. Vamos realizar 570 audiências de conciliação para resolver as questões que afligem a população, com uma justiça rápida, eficiente, né, e à disposição do cidadão, que é o nosso principal alvo. Olha, tem sido uma semana muito gratificante de participar, de adquirir conhecimentos, atualidades. Hoje, em especial, com essa apresentação, né, das forças integradas do Ministério Público, Defensoria, Polícia Civil e o Judiciário, a gente viu a importância das redes estarem trabalhando integradas por temas que a gente vivencia todos os dias lá, junto aos juizados, né, e aos jurisdicionados. Ainda durante a programação foi realizado o 4º Fórum dos Juizados Especiais do Piauí, FOGEP, com a finalização dos trabalhos e a aprovação dos enunciados. O objetivo foi padronizar procedimentos e alinhar os sistemas de juizados às metas institucionais. E foi aqui no auditório do Prédio Histórico que aconteceu o 4º dia de programação com um mutirão de audiências de conciliação dos juizados especiais cíveis da capital. Ao longo do dia foram realizadas 150 audiências de conciliação com o objetivo de facilitar o acordo entre as partes. A semana foi encerrada com atividades voltadas ao bem-estar, acolhimento social, engajamento institucional e liderança no sistema de juizados. A programação contou com a palestra da psicóloga Patrícia Farias sobre o viés emocional, saúde mental e empatia. Também foram apresentados os resultados do 4º FOGEP e do esforço concentrado realizado durante a 3ª Semana Nacional dos Juizados Especiais. Para você que precisa dos serviços dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais de Teresina, basta se dirigir ao Fórum dos Juizados Especiais. O anexo funciona de forma unificada aqui no anexo do Prédio Histórico do Palácio da Justiça, em frente ao Fórum Civil e Criminal de Teresina.
De volta aqui ao nosso estúdio, agora a gente dá uma corrida lá no estúdio da Frequência Jurídica, a nossa rádio do TJPI, porque a Bruna Espíndola já tem muita informação. Chegou a hora do resumo da Justiça. A transformação digital implementada pelo TJPI na área de precatórios tem produzido resultados expressivos. Desenvolvido pela Coordenadoria de Precatórios, o sistema Precalc elevou em mais de 350% a capacidade de elaboração de cálculos do setor, promovendo maior agilidade, precisão e eficiência na tramitação dos processos e reduzindo o tempo de espera dos beneficiários. A ferramenta automatiza procedimentos complexos relacionados à atualização de precatórios, atividade que exige a aplicação de juros, correção monetária e diferentes índices econômicos. O TJPI realizou a solenidade Memória Viva da Justiça Piauiense, marcada pela inauguração de novos espaços voltados à preservação da história institucional, à valorização da cultura e ao fortalecimento da produção intelectual do Judiciário Piauiense. O evento aconteceu no prédio histórico do TJPI. Durante a cerimônia, foram inauguradas a Sala de Digitalização Documental Jornalista Dinavan Fernandes Araújo, a Sala da Academia de Letras da Magistratura Piauiense e a reforma e ampliação da guarita do prédio histórico. Um dos destaques da programação foi a abertura da exposição William Palha Dias, um homem de múltiplos talentos, um legado como juiz, tabelião, advogado, jornalista e imortal do Piauí. Hoje nós temos essa exposição do grande magistrado que passou pelo Piauí, aposentou muito novo por opção dele, mas se destacou na magistratura, na literatura, é o Dr. William Palha Dias, tornando-se acadêmico da Academia Piauiense de Letras, e hoje aqui o tribunal faz essa justa e merecida homenagem a esse vulto tão importante no mundo jurídico e acadêmico. O papo agora é sustentabilidade. Eu conversei aqui no estúdio do nosso programa com o conselheiro Guilherme Feliciano, ele que faz parte da Comissão Permanente Social do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, e esteve no TJPI durante a nossa programação da Semana do Meio Ambiente. Foi um bate-papo bem rápido, mas formidável, porque o Dr. Guilherme Feliciano tem muito a nos oferecer quando se fala em sustentabilidade, conteúdo, como que os tribunais devem se preparar para ter um espaço físico e sustentável. O Justiça da Gente tem a honra, sim, de conversar agora com o Dr. Guilherme Feliciano, Conselheiro Nacional de Justiça, esteve aqui no Tribunal de Justiça do Piauí, abrilhantando o nosso evento da Semana do Meio Ambiente do TJPI. O TJPI tem cada vez mais, disse o presidente, o desembargador Aderson, hoje na nossa solenidade, tem se empenhado a trazer a sustentabilidade como ela de fato deve ser encarada. E o Tribunal de Justiça do Piauí provou isso, trazendo um dos amantes, pessoas que amam a sustentabilidade, vivem a sustentabilidade no dia a dia e por onde passa, transmite os seus conhecimentos. O Dr. Guilherme Feliciano é o nosso convidado de hoje. Doutor, obrigado, primeiramente, pela palestra, pelo seu evento, fazer parte do nosso evento, pela sua experiência compartilhada aqui. E eu queria já começar, além de dar as boas-vindas, lhe perguntando a sua visão sobre como o TJPI, que estamos aqui especificamente, tem encarado a sustentabilidade e como as pessoas, a sociedade de modo geral, como tem que ser encarada a sustentabilidade. Acredito, embora seja um trabalho ainda de formiguinha se combater isso, mas muita gente já sabe que sustentabilidade não é só plantar árvore. Por mais que tenhamos projetos, inclusive o senhor esteve no nosso projeto aqui hoje, mas é bem mais do que isso, né? Bem-vindos. Muito obrigado, Neemias. Obrigado a vocês que nos acompanham. É uma honra estar aqui, foi uma felicidade receber este convite. Eu deixei o CNJ há algumas semanas, mas durante 2 anos me dediquei a esta pauta. E eu dizia na palestra, antes mesmo do Conselho Nacional de Justiça, me dedicava a isto, no plano acadêmico, também na jurisdição, nas questões ligadas à saúde e segurança do trabalho, que são uma dimensão da sustentabilidade dentro das empresas.
e seguirei me dedicando a isto, porque de fato é uma pauta com a qual você praticamente contrai núpcias É verdade. e não se divorcia. O TJ do Piauí, de fato, não apresentou até o anterior balanço de sustentabilidade do CNJ a colocação que certamente poderia apresentar. E hoje eu pude ver muito claramente que isto está sendo corrigido de uma maneira absolutamente meritória, não é? Nós ainda não temos os atuais resultados do balanço, ele deverá ser publicado nos próximos meses, mas eu dizia às servidoras responsáveis que muito provavelmente o TJ do Piauí dará imensos passos adiante na classificação geral dos tribunais de justiça, pelo pouco que eu vi aqui hoje e ouvi de todos vocês. Os avanços que tiverem em relação à implantação das usinas fotovoltaicas, o fato de que muitos prédios já são autossustentados em termos de energia elétrica, o fato de já não terem mais copos descartáveis, como reza a política de sustentabilidade pelas diretrizes da Resolução 400 do CNJ, enfim, tudo que tem feito, inclusive no campo da descarbonização também, das mitigações e das compensações, como você disse, Neemias, estivemos hoje de manhã no Bosque, que está agora exatamente recebendo mudas, 1.000 mudas iniciais, perspectiva para 2.000 mudas, em uma região de Rio que estava sendo, na verdade, ocupada por lixo doméstico. E agora nós teremos ali um parque, um jardim, em que as crianças poderão ter a sua educação ambiental, em que os cidadãos poderão ali ter o seu momento com a natureza, o seu lazer, inclusive, e tudo isto com a participação do Tribunal de Justiça do Piauí, que estimulou e, na verdade, capitaneou este projeto ao lado da Prefeitura de Teresina. Então, estão de parabéns e eu posso dizer que os voos que o TJ do Piauí alçará a partir disso são promissores. Eu antecipo que provavelmente teremos boas surpresas no próximo balanço de sustentabilidade do CNJ. Coisa boa. Pois é. E quanto à população em geral, Neemias, você também dizia, e com toda razão, infelizmente ainda não há percepção de que isto não é só uma filigrana, isto não é só uma perfumaria, isso não é só um assunto para se apresentar algum tipo de verniz cultural. Pelo contrário, isso é essencial. Nós já estamos sofrendo com eventos climáticos extremos por conta das mudanças do clima que se devem a séculos de atividade econômica sem balizas ambientalmente corretas. Precisamos ter um olhar para isto e, aos poucos, a população tem se conscientizado desse aspecto. Ainda temos muito negacionismo, ainda temos muitas resistências, mas eu acho que, no plano geral, também estamos caminhando. Essa cultura de responsabilidade ambiental, quando parte de instituições públicas, ganha um peso maior, né, doutor Guilherme? Ganha um peso maior, porque a instituição chamando, né, fazendo o chamamento dos seus servidores, aqui no caso do tribunal, dos servidores e magistrados, para que daqui dentro, e a gente já conseguiu, né, estamos extramuros do tribunal levando iniciativas como o Bosque, por exemplo, aqui dentro a gente faz a nossa gincana da reciclagem, incentivando os setores. Quando a instituição pública toma para si, tem um peso maior, colocando a fé em toda a integridade das instituições públicas, em quem as fazem, tem um peso maior, não tem? A gente trazendo, chamando a sociedade a fazer cada um a nossa parte, porque imagino que você concorda que a sustentabilidade, que eu faço a minha parte, você faz a sua, o pessoal de casa, cada um faz a sua parte, não é isso? Tem toda a razão. Há um provérbio que tem várias versões, mas uma que eu gosto muito é esta.
ele diz que a palavra anima, mas o exemplo arrasta. Eu até, de certa forma, disse isso hoje. Quando falamos de tribunais, Neemias, nós estamos falando das instituições para as quais a Constituição da República reservou o papel de resolver os litígios individuais e coletivos dos cidadãos na última trincheira, quando a lei não é respeitada, quando a autoridade pública não consegue fazer valer o cumprimento da lei a partir de medidas administrativas, resta ao cidadão movimentar a máquina judiciária. E, portanto, o Poder Judiciário é o grande bastião da cidadania e dos direitos fundamentais. Ora, quando uma instituição com este papel tão eminente dá um mau exemplo em matéria de sustentabilidade, é claro que isso é péssimo, né? O impacto é muito negativo. E o que nós temos feito, nós, todos os tribunais do país, os 91 tribunais, mais os 2 conselhos que estão sob a alçada do CNJ, o que todos nós temos feito, e repito, o exemplo do Tribunal de Justiça do Piauí, para mim, é muito claro a evolução que o TJPI teve neste pouco tempo. Estamos todos nós exatamente trabalhando para que este exemplo seja positivo, ou seja, a instituição judiciária que deve garantir ao cidadão a sua cidadania em última instância, na derradeira trincheira, é também a instituição que está dando exemplos no que diz respeito à sustentabilidade, né? O Poder Judiciário hoje, todos os tribunais têm de ter o seu plano logístico de sustentabilidade. Quantos municípios têm isto? Quantos estados da federação têm isto? Quantas autarquias, quantas sociedades de economia mista, quantas empresas públicas têm isto? O Poder Judiciário tem. Então é claro que este é um exemplo muito positivo, inclusive para se difundir junto a outras instituições públicas, aos outros poderes da República, e também junto à própria sociedade civil, organizada e não organizada. E para além disso, Neemias, eu falava, e acho importante que todos nós reflitamos a respeito. É claro, o papel do exemplo, este exemplo que arrasta, porém há mais. Os tribunais, às vezes o cidadão não tem essa percepção, os tribunais têm uma capacidade imensa de poluir e de impactar negativamente. Eu dava o exemplo do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o maior tribunal do país, que tem um orçamento para 2026 de 19 bilhões de reais. É maior do que o orçamento de 3 estados da federação. Apenas por isso nós podemos perceber como um tribunal como este poderia impactar negativamente com o consumo de energia elétrica, de água potável, com os seus rejeitos, né, de resíduos sólidos, de resíduos líquidos, como ele poderia impactar negativamente o meio ambiente. E, no entanto, graças ao CNJ e a uma política como esta, desde 2019 nós temos tido números insistentemente melhores e praticamente todos os tribunais com relação à sustentabilidade. A Resolução 400 é um divisor de águas nesse particular. E aí já não é a questão do exemplo, é a questão de tribunais. O TJ de São Paulo é apenas um dos 91. Tribunais que poderiam impactar negativamente e estão impactando positivamente o meio ambiente. Isso é essencial. Doutor Guilherme, mais uma vez, obrigado pela sua palestra, por transmitir os seus conhecimentos e essas suas falas tão sábias. Obrigado. Quero dizer o seguinte, aqui no estúdio do Justiça da Gente, quem vem uma vez sempre volta. Então, volte a Teresina, volte ao Tribunal de Justiça do Piauí, volte ao nosso estúdio do Justiça da Gente, volte outras vezes para que a gente possa, enquanto tribunal, enquanto servidores e magistrados, continuar fazendo aqui a nossa parte, sempre bebendo um pouquinho da fonte de quem sabe tanto, de quem tem tanto a compartilhar. Obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, que seja então o que você diz, o que está determinado. Eu virei assim que convidado, é uma honra, foi uma felicidade estar aqui, conhecê-los, conhecer você, Neemias, a sua assessoria, o pessoal da sustentabilidade, o pessoal do núcleo
socioambiental, o pessoal da imprensa, da comunicação, enfim, o TJ do Piauí está de parabéns. Foi uma alegria estar aqui, muito obrigado. Então é assim que a gente encerra esse bate-papo. Eu volto aos estúdios do nosso programa para que a gente continue com a nossa programação. Mais uma vez, nossos agradecimentos ao Dr. Guilherme Feliciano pela sua contribuição, pela sua passagem aqui no Piauí, no nosso Tribunal de Justiça do Piauí, e por ter nos abrilhantado tanto com a sua palestra, com esse bate-papo. Muito obrigado, viu, doutor? E até a próxima. E falando em até a próxima, o Justiça da Gente de hoje já fica por aqui. Eu te aguardo na semana que vem com muito mais conteúdo. A gente vai trazer todas as informações do que acontece aqui no Poder Judiciário do Piauí. Até lá. Tchau, tchau.